pro Teodoro na outra reunião, ele tá entrando, né? Pronto. Eu estava fazendo a introdução, mas agora já estamos todos aqui. Vocês podem falar do todo já. Quem começa? Fala, senhores, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Tudo jóia? Tudo jóia com você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ricardo, que eu estava falando agora, super experiente. E Nielson está junto da Biocasa, faz parte da incorporação. A gente vai estudar os produtos lá da Quinta das Aldeias. E as meninas, pessoal, elas são as melhores arquitetas que a gente conhece aqui. Pegaram também um super projeto, que é a revitalização do Hotel Tambaú, que é o cartão postal da cidade. Então, assim, não poderia estar em melhores mãos um projeto como esse, que é um projeto que eu tenho interesse não só enquanto negócio, como eu também sou permutante dele. Então, eu também tenho interesse que seja um sucesso. Legal, show. Amém. Obrigada, Renê. Obrigada, Renê, pela introdução. Renê estava falando, né, que você, né, Ricardo, que vai ficar um pouco à frente dessa questão dos projetos, não é isso? Sim, a questão acredito, de entender a incorporação, o produto, a viabilidade, o público, desenvolver o produto, né, digamos assim. Sim. Essa questão de projetos provavelmente fique com vocês aí mesmo, né? Já por serem locais, por já serem eu já vejo a foto delas lá na porta mesmo, assim. Empresa conhecida de Renê, né? Então, quanto a isso, está tranquilo. A gente vai estar mais à frente dessa questão da incorporação em si, né? Certo. Entender o projeto, mas, vamos dizer assim, colocar ele dentro do contexto números também, né? Sim. Eu sempre falo que ele tem que ser bonito, mas tem que ser a fechar a conta também. Sem ser viável, né? Exato. Vocês já viram o projeto? Vimos um estudo que a Renê encaminhou, né? Isso. Quer falar? Não, pode. A gente fez aquele estudo, né, conforme a questão da topografia, né? A gente foi dando a gente estudou bem a topografia, nós trabalhamos aqui no escritório com o Revit. Então, a gente tem a facilidade de ver tudo em 3D, né? Então, a gente recebeu esse arquivo em CAD, transformamos em Revit, e aí a gente fez... Não. Isso. Não. Fizemos todo o estudo baseado em caimentos da topografia, pensando bem na questão do fluxo de água e tudo, né? A gente tem... Esse primeiro estudo foi para a gente poder ver também a questão de quantidade de lotes que a gente conseguiria desenvolver. Tinha um produto que já tinha sido feito antes, né, Renê? Um antigo projeto, que ele tinha uma outra proposta. Diante deste projeto, a gente modelou esse que a gente apresentou, confrontando com a topografia, né, Leila? E o que a gente propôs de usuários, de perfil de cliente, por isso que a gente fez essa distribuição como se fossem dois lotes, dois tamanhos de lotes diferentes. A gente tem... Oi, pode falar, Renê. Só para dizer o que é que vai alterar. Essa parte aqui, que vai permear aqui, essa parte a perguntante, ela não vai querer perguntar. Então, já foi ótimo quando vocês apresentaram, que já fez um corte, porque ela precisa de 4 hectares, que ela não quer se desfazer da parte rural dela também, ela quer manter. Então, essa parte aqui não vai pegar, se pegar vai ser pouca coisa aqui, mas os 4 hectares eles vão ficar aqui nessa parte aqui, mais ou menos. Certo. Então, o que a gente colocou como premissa foi esses terrenos menores que estão mais na parte de trás do terreno, é a parte mais plana, digamos assim, do terreno. Então, a gente colocou esses
esses terrenos de menor tamanho, que melhor se adequaria ao terreno, né, à gleba, e também jogamos eles para o final, né, com a perspectiva de que as maiores casas e tudo a gente concentraria na entrada, certo, do empreendimento, e jogaria os terrenos de menor escala mais para o final da gleba. Essa área verde grande, onde seria essa grande praça, né? A gente está alocando a parte mais alta do terreno, também tem um pouco mais de nivelamento, onde a gente colocaria toda a parte de lazer, né? De uso comum, de quadra e tudo. E aí a gente viu que as pessoas que provavelmente iriam usar mais essa área comum seriam as pessoas com os lotes menores, porque elas não vão ter tanta área livre no próprio lote, né? Então a gente acabou concentrando isso também próximo. E aí a gente tem essa primeira demanda de lotes maiores logo após a área verde, que vai do 30 ao 50, que são 20 lotes. Eles estão de forma... o caimento está no sentido longitudinal deles, né? E a ideia é que as pessoas, quando estejam na entrada do condomínio, vejam todas as casas de frente, né? Então, como ele é descendo, a gente vai ter aí 4 níveis de, digamos assim, de residências, e as 4, elas sempre vista para a entrada do terreno, né? E aí, nessa parte curva, a gente também fez esse desenho seguindo a topografia, né, para que a gente também utilizasse os arruamentos para a descida de água. E aí a gente foi colocando essas glebas ainda maiores, e aí elas acabam ficando um pouco mais distantes justamente dessa área de lazer, porque aí seria uma coisa mais diferenciado, né? Então, eles têm terrenos maiores, eles vão ter a estrutura de lazer deles individuais e mais distante do burburinho, digamos assim, né? Então, essa foi a forma como a gente foi pensando a distribuição dos lotes. E aí, nessa área que a gente tem logo no começo, onde a gente tem azul, ali já é uma descida normal, assim, do que faz parte já do terreno. A gente sabe que boa parte da água vai descer para ali, então a gente já colocou ali como se fosse uma área de verde com a área de lago, né, que a gente pode utilizar de uma maneira bem lúdica. E aí as casas de menores tamanhos, né? Tiny house, né? Aquelas casinhas pequenininhas. Isso. Realmente separar elas de dentro do condomínio, porque vai ser por temporada, e fazer um acesso, ver se a gente consegue fazer um acesso só para elas. Elas nem fariam parte nem mesmo da área de lazer do condomínio total. Elas ficariam como realmente uma parte para quem quer investir, quem quer colocar na curta temporada, os chalés que a gente vê que tem em Serra de São Bento, por aqui, tudo que tem ali naquela parte de explorar mesmo essa questão do metro quadrado mais caro, mas mais compacto. Quem que estava compartilhando o PDF? Gabriel. Mas eu acho que você vai querer voltar, fazer um apontamento, eu acho melhor você abrir. Você não tem ele? Tem, peraí. Também em relação à inclinação, né? Acho que 100%, sim. Deixa eu abrir aqui também. Não está nesse grupo. Lembra eu. Vou pegar tudo aqui. Eu mandei aqui. Não sei se eu fiz da outra. Compartilha ele aí, mais fácil, mas não tô achando aqui. Jogo rápido. Aqui.
que a gente estava falando aí da locação dos lotes, tipologias e tudo mais, né? Sim. Esse é um estudo bem inicial, né? Até Sim. como eu não conheço a área, né? Comentei com a Renê, assim, eu vi as curvas, mas eu não sabia exatamente para que lado que estava caindo, exceto próximo da água, né? Quando é a água, você sabe que ali a água é o nível mais Você baixo. quer ver ele no Revit? Não, eu tô sem Revit aqui agora. Não, Você eu quer abro aqui. Quer que eu compartilhar? compartilhe? Pode ser. Compartilha. Vou fechar aqui, tá? Tá bom. Enquanto você abre, a minha Sei. pergunta é em relação, até foi uma coisa que eu conversei com a Renê semana passada, né? Com relação às diretrizes urbanísticas, eu creio que vocês já estudaram para poder chegar nessa composição, né? Em relação aos índices urbanísticos em si, a gente conseguiu ter um bom aproveitamento do terreno, da área toda. Tem uma ideia de percentual entre o máximo legal e o máximo que chegou esse estudo? Deixa eu ver. Tô olhando aqui enquanto abre no computador. O que é que a gente... as coisas que o que a gente mais levou em consideração, a gente tem aí um caimento muito grande, sabe, Ricardo? Tá de metro em Então a metro? gente tem... Oi? Essas curvas estão de metro em metro? Então a gente tem aí áreas que era bem impossível Que ultrapassa os 30%. que ultrapassam os 30%, inclusive. Então, o que a gente foi pensando foi justamente essa questão dessas áreas onde a gente tem um caimento muito grande, a gente aumentou o tamanho dos lotes para poder viabilizar a construção, né? Porque aí com um lote mais comprido a gente conseguiria ter uma inclinação menor, né? Na dinâmica, né, de ocupação. A ideia é que a gente tenha esses lotes que são maiores, a gente que tenha em média de 1.250 metros quadrados, a gente tenha um distanciamento maior entre as casas, né? E nesses menores que estão mais atrás, que estão em torno de 510, mas são bem grandinhos também, a gente já deixar o índice de urbano menor, sabe? Uns 2 metros, não foi que a gente tinha visto? Foi 2,5. E Por hora, a parte... o estudo de implantação, ele está considerando o perfil natural do terreno, não considera corte. O perfil natural, isso. O perfil natural do terreno. Tá bom. Deixa eu mostrar aqui. Você vai, aqui. Vou mostrar para você. Compartilha logo. Tá chegando aí? Sim. Deve estar pouco pesado esse arquivo. Essa é a configuração do terreno. Então, a gente realmente foi levando em consideração a questão do caimento. A rua de acesso, né? A rua de acesso é essa aqui, Ricardo, que a gente levou ela até lá em cima, certo? Aqui, como a gente falou, é o topo. Aqui, essa parte mais plana dessa área aqui. E os terrenos menores que a gente colocou aqui atrás, justamente por eles ser a parte mais menos inclinada do terreno. E aqui a gente vê uma bem inclinada, tá vendo? Então, isso a gente fez com que a gente sempre tivesse uma casa aproveitando essa dinâmica de ter uma mais em cima e outra mais embaixo, e todas com a frente para o acesso, né?
E também a questão do caimento, a gente consegue colocar aqui do lado aquelas calhas, né? E essa rua servir de retenção de água e jogar para essa outra aqui. Claro que a gente vai precisar ter algumas movimentações de terra, porque aqui está o levantamento topográfico puro, né? Que a gente está mostrando aqui. Aqui foi outra dinâmica dos terrenos maiores, aqui também. Então, a gente vai precisar ter algumas movimentações de terra, mas de toda forma a gente já foi fazendo essa implantação pensando sempre nas curvas de nível, né? Então, a gente foi desse morrote que a gente tem aqui, a gente foi fazendo com que a coisa se projetasse de lá e pensando sempre na questão de onde cai a água e ela vir para esse grande arruamento que tem aqui para poder a gente ter toda a parte de captação de água da chuva, sabe? É uma região que chove bastante, então é importante a gente estar pensando nisso, sabe? De reserva legal, né? A gente tem aqui a parte da reserva legal, que fica aqui em cima. E aí a gente pensou em fazer um mirante, isso aqui é uma área de trilhas, né? E aqui tem um mirante, só para você ver, para deixar isso aqui reto, olha só. Vai dar um Né? bom corte, né? Um bom corte à terra. Nessa parte baixa ali, ó, bem onde estão essas casinhas, isso é o quê? É uma nascente? A água que vem de cima do morro e acumula? É a água que vem lá de cima e acumula aqui. Tá. Tem APP nesse terreno? Tem cadastro disso? Aqui atrás. Na realidade, não é nem APP, é a área de reserva legal, porque é área rural, né? E aí, quando eles fizeram o CA, tiveram que deixar uma área destinada à reserva legal, e é justamente essa área aqui que é bem inclinada, né? Que acaba tendo até um pouco de característica de área de APP, né? Pela própria inclinação, mas não tem nada. Isso já foi deixado como reserva legal, né? Essa área mais inclinada. E essas áreas vamos chamar, com esses acúmulos de água, tem alguma nascente, alguma coisa próxima? Tem aquela da entrada que eu acho que é permanente, né? Eu não sei. Você sabe, Renê, se tem alguma coisa de nascente? Olha, eu não vou confirmar, mas o proprietário falou que é só caída de água, que só tem ali, quando está na época mais quente, ele dá uma baixada, quando está na época de chuva, ele sobe. Então, acredito que não. Tá. Porque eu estou pensando em relação ao meio ambiente, né? Que a gente vai ter que pensar e providenciar. Sim. Especialmente ali nessa parte baixa onde tem as casinhas ali, que eu esqueci o nome. Essa aqui, as tiny houses. Por exemplo, se eles caracterizarem isso daí com alguma relação com nascente ou algo do tipo, se a gente vai ter, por exemplo, distância mínima, né, do leito dessa... Esse projeto, Ricardo, dele até a casa. Esse projeto das tiny houses, ele é um complemento ao todo do projeto. Então, se a gente for pensar em estruturar o condomínio em si, e essa área ela for realmente uma área difícil, que a gente não consegue, a gente realmente tira ela só é mais atraente por conta da versatilidade que a gente vai ter dentro do projeto, mas ela não é essencial para o projeto acontecer, entende? Tá bem na entrada do condomínio, inclusive. Bem na entrada do condomínio, exatamente. Tá. Essa área do lado direito ali, parece um pátio, o que é aquilo? Aqui? Isso. Então, aqui tem duas casas, vão permanecer... Renê. Peraí. Então, a proprietária quer manter essas duas casas. Eu quero derrubar as duas casas e construir, porque são feias. Casa existente? São feias, mas são muito feias. Porque a ideia é aqui fazer um restaurante. Exato. Mas é o que eu falei, provavelmente eles vão ocupar até essa área, sabe, meninas? A gente vai começar com
com o condomínio, mais dessa área aí, das Aqui, casas do lado subindo. esquerdo, e ela vai subir para aí, tá? Essas casas têm característica de fazenda, alguma coisa assim? Por isso Tem que- características de fazenda, mas eu não dá, Mas tá? por isso que ela Bem gosta mesmo? É simples. tipo assim, é simples, vai empobrecer o condomínio como um todo. Porque o que é que a gente vai trazer enquanto conceito? Vai ser aquelas casas de campo de luxo. É porque a gente está colocando um terreno de 1.300 metros quadrados, alguns deles. Então, não tem como ser uma casinha simples logo na entrada do condomínio. Então, ela concordou, inclusive, que a gente reformasse a casa dela e deixasse essa casa com cara de casa de condomínio de luxo. Tem E isso, foto, alguma coisa? eu acho que eu não mandei não no grupo. Deixa eu ver. Dessas casas, acho que não. Não sei se é o caso de fazer um retrofit, alguma coisa nessa linha, né? Retrofit é apagar, é botar abaixo e levantar. Que as casas de fazenda dessa região São simples. são muito simples, essa casa de interior, assim, muito simples. Diferente das casas de fazendas Mandei, vou botar aqui, ó. inteiras, né? Aí ele foi remendando aos poucos, então cada cômodo tem uma. Ó, dá uma olhada lá no grupo, Ricardo. Tem algum valor sentimental? Tem um valor Muito. sentimental demais. Demais, demais, demais. Da proprietária, né? Mas feia de verdade, não tem janela, aquela janelinha pequenininha. Aí começou um tamanho, aí remendou, colocou outra cerâmica. Olha, não dá. Tá? É que cabeça de arquiteto é complicado. A gente, Eita, massa. às vezes a gente pensa um pouco diferente, né? Mas enfim. Eu acho assim, um produto como esse, a gente vai ter alguns desafios, mas junto com os desafios a gente tem as oportunidades. É que a localização também do que está aqui não parece ser exatamente o que está lá na planta, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Por exemplo, a parte do acesso ali, bem na lateral do lago ali à direita, é onde está. Acho que a casa. Não, o acesso está em frente ao açude, a gente já passa ali, nessa caída d'água é que passa a pista. Imagine que Hoje, né? exatamente. Que no projeto o acesso é um pouco mais adiante ali. Elas somente projetaram mais para frente para colocar um restaurante ou uma vila comercial, algo que eu gostaria muito, mas eu não sei se a gente vai conseguir convencer a proprietária a abrir mão. Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai repartir essa parte da fachada do empreendimento e uma parte ela fica com ela e deixa a gente reformar. E essa reforma ela desconta da própria permuta dela, que não tem problema, ela já disse, e deixa uma coisa mais uniforme. E a gente utiliza todo o outro condomínio para a gente deixar tudo com uma linguagem só. É um dos motivos que eu acho que a gente vai ter sucesso, é justamente o fato da gente estar construindo de forma industrializada, com steel frame, tem todos os benefícios e a gente poder catalogar também essas casas. As pessoas, uma construção é muito rápida, elas compram a casa em poucos meses a casa está pronta. Tipo, nem é a casa pronta, 100% pronta, nem é a casa ainda, não é só o lote. A gente faz como catálogo, acho que foi você que falou essa questão, acho que foi o Nielson que falou que era como se fosse fazer um catálogo de carros. E a pessoa ia lá e ia só personalizando do tamanho. Às vezes eu quero uma suíte maior, às vezes eu quero uma suíte menor. O preço não muda tanto. É pequena alteração, é mais personalização. Uma alteração de cor de fachada, material. Exatamente. Como com o estilo a gente faz muito rápido, e eu estou conversando com o pessoal da iBuild, para que eles coloquem um centro de ou distribuição ou até mesmo uma fábrica aqui por conta dos projetos que a gente tem. Então, eles já vão produzir muito mais rápido aqui, porque não vai ter essa demora do frete para chegar. Leila, eu não vou esquecer mais seu nome, que é o nome da minha sogra. Se eu esquecer, eu vou apanhar. Ah, meu Deus, é verdade. Vocês chegaram também a fazer algum tipo de levantamento de diretrizes aos concessionários de energia, água de consumo, esse tipo de coisa ou não? Não. Em relação a Próxima isso, etapa agora, né? em relação a isso, um dos permutantes, ele é construtor também,
ele que estava na SPE para entrar como uma incorporadora, só que no final das contas ele não tinha fôlego, eu acho que eu comentei isso com você, Ricardo. Só que ele trabalhou, ele começou na construção na parte de água e esgoto, da Cagepa aqui. Eles foram a construtora que mais prestou serviço para a Cagepa, que é a distribuidora de água daqui da Paraíba. Então, eles já falaram, inclusive, como é que eles vão fazer para a distribuição de água, aproveitando justamente esse caimento. Eles já disseram, então essa reunião com eles também eu acho que vai ser bem proveitosa, porque eles já estudaram também o terreno. Energia tem subestação. Próximo. A energia eu não sei dizer como é que faz. Quem também estava com o projeto de incrementar com a EcoPower para fazer on-grid ou off-grid energia solar. Bom, Da EcoPower. Porque deve ter queda de energia nessa região, talvez. Se tivesse off-grid, resolveria esse problema. não sei se foi ontem. Acho que foi ontem, passou até no Fantástico. A gente pode copiar da China, que a China agora está fazendo fazenda solar na encosta, né? Isso, foi ontem. Foi ontem. Foi. Pode copiar a ideia aí, tem encosta de sobra, né? Mas brincadeira à parte, bom, tá legal, tá entendido. Com esse 3D deu para entender, né, Ricardo? Sim. Eu vi aquele monte de curva de nível, mas sem a gente conhecer a área, a gente não consegue montar a figura na cabeça. Pessoal, olha e faz, será que é tudo isso mesmo? Não, então, sem conhecer. A Renê tinha me mostrado umas fotos do local, acho que quando eu estive aí em João Pessoa, né? Uhum. Mas é muita coisa na cabeça também pra gente guardar tudo. E você não consegue, né, assim, a dimensão nas fotos. Eu não consegui. Renê mandou as fotos, quando a gente botou, eu fiz, não acredito, não. Você não consegue, você fica procurando, assim, nas fotos, onde é cada coisa. E por conta da questão da vegetação, né, existente e tudo, quando a gente, pelo menos arquiteto, né, a facilidade de olhar no 3D e já entender é mais prático, né? Essa questão de trabalhar com loteamentos, com esse desenvolvimento de loteamentos, assim, me conta um pouquinho da história de vocês, pra gente se familiarizar. Então, nós temos escritório, uma empresa de projeto já há 18 anos, né? No nosso início, a gente desenvolveu muitos projetos para órgãos públicos, participávamos de licitação, desenvolvendo projetos na esfera municipal, federal, fizemos IFPBs e algumas coisas estaduais. De 2000 e depois nós fomos convidadas em 2011 para participar de um novo governo do estado havia mudado. E aí nós fomos convidadas por uma ex-professora nossa que ocupou o governo do estado para participar de uma frente de trabalho dentro do governo do estado, que era tomar de conta das unidades de conservação, esses projetos para essas questões ambientais. E de lá ficamos 6, 7 anos, quando resolvemos sair e voltar para a iniciativa privada, né? Conservação é patrimônio histórico ou não? Não, ambiental. Ambiental. Era no órgão ambiental. Patrimônio histórico dá até um frio na espinha. Patrimônio histórico eu tenho uma pós. Na área, trabalhei já fazendo, assim que saí da universidade, consegui convencer os proprietários, que é um grande grupo, era Simpó, mas aí eles deixaram de existir, era Simpar, depois a Simpó. Fui até São Paulo conversar com o presidente para convencê-los a restaurar uma igreja tombada pelo Patrimônio Nacional, o IFAM, que tinha dentro da propriedade deles. E aí, depois de grandes conversas, nós conseguimos executar a obra. Passei 1 ano e meio lá com eles, executando essa obra da capela, que era tombada pelo IFAM, né? E aí, loteamentos, nós desenvolvemos conjuntos habitacionais, eu acho que tinha 100 lotes, né? O de Pombal eram 100 casas, e fizemos um outro também, um condomínio rural, mas ele não foi para frente. Era um condomínio rural numa área não desenvolvida, como Bananeiras.
era uma área mais pobre, mas o proprietário tinha visão e achava que isso ia para frente, né? Fizemos esse estudo, também era uma mescla de uma área de lazer para E grandes glebas. grandes glebas. Era enorme, assim. Eram para poucas pessoas, era para tipo 30 pessoas com terrenos bem grandes. E paralelo a isso, ia ter uma área de lazer para poder vender para as pessoas da região, porque acaba que é uma região que não tem coisas turísticas a fazer, né? Mas isso não foi para frente, só uma pequena parte ele avançou por questões financeiras mesmo, né? Não conseguiu levantar o dinheiro suficiente para executar. Mas aí nesse caminho a gente fez muita coisa, desde postos de saúde a escolas de ensino técnicos. Hoje a gente trabalha fortemente na questão residencial, né? Desenvolvendo casas, como também interiores dela. Estamos iniciando no mercado de multifamiliar, não era nosso foco de trabalho, mas esse ano a gente já De hotelaria desenvolvendo, também. e de hotelaria, já é o segundo hotel que a gente está desenvolvendo. Então, assim, mas a gente desenvolve muito daquilo que é a arquitetura propriamente dita, né? A gente não vai além do que a nossa capacidade de arquitetura. A gente não desenvolve nada do que seja de competência das engenharias e muito menos assinar execução de obra, né? Que a gente entende que isso não, por mais que o conselho permita, mas a gente não faz. Então, assim, de loteamento, temos poucos, mas tudo aquilo que a gente faz estudando, entendeu? Esse loteamento que Renê nos deu como missão de desenvolver e estudar, nós tínhamos pouco tempo de desenvolvimento. Ela deu um prazo muito longo de 2 semanas estudar terreno e fazer uma proposta para... Olha, vocês estão no meu coração, vocês ganharam todos os pontos possíveis e imagináveis, porque toda vez que desafio desse, vocês fazem. Então, eu não tenho, eu estou vendida. Vocês ganharam. E a gente também é rendida a você, porque a pessoa chega com um negócio desse com os prazos assim. Tá certo, vamos. Perdoe-me por toda a pressão, mas valeu a pena. Então, aí a gente, com esse prazo, a gente vai estudar terreno, né? Estudar terreno para poder fazer a melhor distribuição e tal. Ela tinha nos passado o programa, né, da quantidade de lotes mínima que a gente precisava inserir e as características que ela pensava que fosse abordada nessa empreitada dela, né, essa questão das diferenças de lotes menores, lotes maiores. Foi aí onde a gente, com esse contexto que ela nos passou, a gente foi fazendo todo esse zoneamento de casas menores, com essa parte de lazer perto, visto que esses terrenos eram menores e aí não ia ter muita área para desenvolver área comum dentro deles, então a gente jogou ali, e os lotes maiores mais na frente, e dá inclusive uma imponência maior para o condomínio. Então, com base no que ela nos passou de necessidades, né, do que ela pensava, a gente foi assim pensando o loteamento, unindo com a parte de topografia, né? Que acabava não ficando muito condizente com o primeiro estudo que eles tinham, né? Que quando a gente foi tridimensionalizar isso, a gente viu que a gente precisava obedecer um pouco do caimento das águas, porque a gente não poderia entrar em confronto com elas. Mas aí foi basicamente isso. Por isso que a gente chegou nesse estudo desse condomínio. E aí foi um primeiro estudo, porque a gente estava um pouco montando também o conceito desse condomínio para essa nova proposta do que estava se apresentando aos demais sócios. E a gente conceituou e fez essa proposta. Um dos sócios que veio aqui, que é Gabriel, também o nome dele, gostou bastante do produto e aí ficou isso em estudo, né? Disso nós interrompemos o avançar desse projeto, nós não fomos para frente dele, a gente parou nesse estudo preliminar, aguardando diretrizes e
e, e, e encaminhamentos, né? E aí a gente retornou para uma reunião hoje. Foi. Entendi. Eu pedi para a Renê que eu queria entender que estágio que estava isso, como que foi feito esse estudo, com que informações vocês trabalharam. O prazo eu já entendi que rolou algumas noites sem dormir, fim de semana foi pro ralo, mas tudo bem, faz parte da profissão. É. Deixa eu ver uma coisa. Vocês criaram um partido arquitetônico inicial com base nessas informações. Vocês estão abertas à discussão? Tem facilidade com isso? Eu sou Claro, sou um cara até porque a gente entende que a gente não desenvolve projeto para a gente, né? eu sou um Assim, cara não é a gente. muito provocador, assim. Eu tô sempre provocando uma segunda linha de pensamento. Não quer dizer que eu estou correto, mas a gente sempre vai buscar alguma alternativa. Sim, claro. Sim. Claro, até porque as ideias, quando elas ficam caminhos, amadurecem e discutem. Às vezes até a gente aqui mesmo, tem hora que fez um estudo preliminar, quando passa um tempo, a gente vai rever, a gente faz, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer assado, e aí muda tudo. Então, faz parte do processo da gente sempre estar tentando melhorar e discutindo com todos que estão envolvidos para isso. Então, não somos esses colegas que não gostam muito de opiniões e tem aquela coisa... Só pisa no chão porque a gravidade puxa, né? A maioria Não, isso é uma questão autoral, isso é minha obra de arte, não posso me alterar. A gente pode falar, né? Porque quem tem uma carteirinha do CAL igual a nossa, pelo menos a minha, que a foto é preto e branco, parece uma placa de uma lápide, né? Um maluco, né? Tipo isso. Pode brincar, né? Não, tá bom, acho que eu entendi o contexto geral, é importante pra gente saber que fase que as coisas estão, né? Que fazer daqui pra frente. Então agora já tem um contexto geral na cabeça pra gente poder montar um cenário, depois sentar com a Renê e os pares dela, a gente ver como é que faz pra organizar isso tudo, né? E se, Ricardo, você precisar que a gente encaminhe para você algumas, eu não sei se você tem o Revit, mas a gente pode, no mínimo, lhe encaminhar algumas imagens de vários ângulos do terreno para você visualizar, se isso lhe ajudar, por a gente tranquilo. Se você também quer. eu quero, porque... Eu tô sem o Revit, mas ele tem um visualizador, não tem? Tem o IFC que você pode abrir em algum outro programa de BIM, né? Sim. Se isso lhe ajudar. Então, e eu vou precisar, porque já estou com contato com quem vai ser o publicitário que vai fazer. Tem um... Me dá esse nome. Já me dá um conceito para a gente começar a trabalhar também nessa parte de conceituação do produto. Que Quintas é o desse nome. A própria Autodesk tem um visualizador dela. Pronto, então eu mando para você dar uma olhada. Se você quiser depois marcar alguma reunião mais específica para a gente conversar sobre o projeto, sobre algumas questões que no seu estudo seja pertinente e interessante que a gente insira dentro do loteamento, né? Vamos chamar assim, porque é um loteamento mais o condomínio. Por a gente tranquilo, viu? Se você se dá bem com sua sogra, vai se dar bem comigo também. Minha sogra faz uma mãe pra mim. Olha aí, que coisa boa! Tem uma boa referência do nome Leila. Eu fui logo ver se você gostava ou não da sua sogra, para não ter problema. Com ela, não. Então, a gente está muito aberta a isso, para que a gente, no final, chegue numa proposta e num produto bacana, vendável e que diferente, que eu acho que é um dos objetivos de Renê, que a gente tenha um produto diferenciado e que não seja um dos mesmos lá na região. E nós estamos aqui para isso, para contribuir no que for necessário para que isso aconteça, viu? Só para pontuar com você, e acho que até para alinhar todo mundo, né? O modelo, a gente vai ter que dar só um passo para trás no modelo de negócio por conta de
ele foi criado, nasceu de uma forma e agora está se reconfigurando isso. A Renê tomou a frente, ela agora é a gestora desse negócio. Então agora a gente vai sentar com ela, vai entender como é que esse modelo vai ficar e aí a gente volta a falar com vocês para falar, olha, a gente estudou, a coisa precisa caminhar dessa forma e vamos retomar a partir daqui. Né? Certo. Não com relação à implantação, estudo, não é isso. Nós estamos falando do modelo de negócio. Né? Sim. A gente precisa alinhar isso, deixar isso redondo, amarrar todas as partes, deixar tudo bonitinho ali. E aí, então, retomar com essa questão do desenvolvimento da arquitetura, de implantação, se vai ser um condomínio de lotes, se vai ser um condomínio de casa, se vai ser, enfim, isso ainda não sabemos, né? Até a Mas questão do... uma coisa eu já posso dizer adiantado, Ricardo, não vale a pena nessa região ser lotes. Tem que ser, ou é misto, casas e lotes, ou é só casas. Porque o que acontece, estudando já o mercado lá, o lote está muito, assim, a casa está bem valorizada, os lotes de casa estão bem valorizados, e os terrenos, eles estão parados, porque lançaram muito loteamento, então tem muita concorrência. Sim, tem muito loteamento mesmo. Então não faria sentido, principalmente porque a gente não está na região central, a gente está no subúrbio da cidade. Então, essa é uma preocupação que eu tenho demais, porque é tanto que quando a gente começou a conversar com a proprietária, ela mesma disse assim, em loteamento eu fico muito mais insegura do que agora com casa. Então, a gente pode fazer até de uma maneira mais híbrida, mas eu não colocaria apenas loteamento. Não. A vantagem da gente trabalhar, por isso que a gente vai ter que sentar para estudar, mas a vantagem da gente trabalhar com o condomínio de casas é a facilidade do funding, né? É muito mais fácil a gente conseguir dinheiro para o condomínio de casas do que para o condomínio de lotes, né? Então, só isso já é um indicador alto para a gente tomar essa decisão. O que a gente só precisa ver é em relação aos contratos iniciais, discussão com o terrenista, qual é o impacto de mudança de negócio, enfim. Mas aí é um passo para trás para a gente entender o modelo, aí ajustar o modelo e depois retomar a questão. Depois voltar para o projeto. Exato. Combinado. Realmente a gente tem um grande número de condomínios naquela região. Muitos. De diferentes escalas, de tamanhos e... Tem um que o próprio Alteza ele é muito misto, e o da Oca também. Tem terrenos de 450 metros e tem terrenos de quase 3.000. É uma cidade, um negócio monstruoso. monstruoso. Os lotes maiores estão quase todos vendidos. E os menores ficaram. Então, também é um indicador também que o pessoal já não quer terrenos tão pequenos. Não quer morar... Quem mora no condomínio de quê? De 300 metros quadrados, faz uma casinha e está tudo bem. Agora lá quer mais espaço, né? Quer ter essa possibilidade de espaço. Fechou? Show de bola. Exatamente. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar o telefone das meninas para você, Ricardo, para que se você tiver alguma dúvida, você já possa ir tirando, principalmente a parte técnica da coisa, que se você achar viável. A gente marca uma reunião para eu explicar melhor o panorama, a gente já está correndo com a documentação do MOU, e aí a gente já vai se acertando. Tá bom. A gente fez um estudo Eu tenho quase certeza, Ricardo, eu vou só ver com uma estagiária, a gente iniciou um estudo de volumetria, baseado no que a gente pensou de índices urbanísticos. Eu vou só verificar se ela que eu acho que já terminou esse estudo, de acordo com o que a gente passou, porque inclusive as informações que eu vou passar para você, eu já passo com isso, porque aí você vê o estudo de volumetria, como vai ficar Ocupação de massas, a ocupação de massas, né? O estudo de massas. Como se fosse os bloquinhos de porque casa, tem terreno né? desse que vai começar com um pavimento no térreo na frente e nos fundos vai ter 2 subsolos. Esse tipo de... Tem terreno que tem aclive, tem terreno que tem declive, dependendo do lado da rua que ele está, né? Isso mesmo. Isso também, mas tem um outro ponto que é importante, que é o seguinte, por exemplo, se a gente adotar o modelo de loteamento, a gente tem que seguir a lei 6766 mais a legislação local, né, municipal. Isso. Se a gente adotar a lei de condomínios, a gente pega a lei 6766 e joga fora. E isso muda todo o panorama, né?
Então, é por isso que a gente precisa até definir a questão do qual vai ser o modelo de negócio, porque a partir daí a gente vai voltar para as Pela leis. legislação que vai para a gente. Exato. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa definir, né? Exemplo até questão de arruamento, né? Infraestrutura urbana. Eu perguntei sobre as diretrizes justamente porque a gente, embora tenha aí os parceiros que já têm alguma informação, mas a gente vai ter que dar entrada no pedido de diretrizes, né? De todas as funcionárias, saber se vai ter que fazer extensão de rede, estação de tratamento de água, de esgoto, elevatório, quer dizer, tem tanta coisa que a gente vai ter que olhar, né? Que nesse momento ainda não é a hora, mas nós vamos chegar lá, né? Combinado. Então a gente fica no aguardo de Renê para as próximas etapas aí para se cumprir. Perfeito. Muito obrigada, gente. Obrigada, criança. Obrigada, Ricardo. Tchau. Obrigada, Renê. Tchau. Fique com Deus, até mais. É.